Será que você pode ter mais de um temperamento? Na verdade, você tem todos os 4 tipos comportamentais, perfis comportamentais. No entanto, alguns você tem acima da média, são predominantes e são nítidos quando alguém olha para você. Outros você tem uma característica ou outra. É por isso que talvez, quando você ouviu o áudio anterior, você talvez tenha ficado um pouco em dúvida. Quais são os seus temperamentos ou o seu temperamento predominante? Pode ser um, pode ser 2, mas pode ser até 3. Nossa, pode ser 3 temperamentos predominantes, Ellen? Pode ser sim. Hoje em dia tenha sido até um pouco mais comum, mas é mais difícil de diagnosticar. Fica bem mais desafiador você conhecer, precisa fazer um teste desses mais profundos, esses testes pagos que você vai ter um perfil mais aprofundado sobre isso. Então hoje já vou te falar o seguinte, nós estamos continuando na série Sublinhados Comentados sobre o livro Temperamentos Transformados de Tim LaHaye e eu vou estar trazendo não só o que tem no livro, como eu sou analista de perfil comportamental pelo método DISC, na verdade eu sou do CIS Assessment, que tem um perfil comportamental bem abrangente e eu vou estar trazendo para você um pouco mais hoje de um perfil, amanhã eu trago de outro, combinado? Para que você possa se analisar melhor e saber também o que lapidar no seu temperamento. Observe agora as características, então, do colérico ou dominante. No método DISC, ele é o D de dominante. Dominante ou colérico são pessoas diretas, ousadas, competitivas, são enérgicas para atingir resultados. E são pessoas que gostam de estar necessariamente no controle, na posição de dominância, tanto para conseguir provar o seu valor quanto para ser reconhecidos. Geralmente são pessoas bem determinadas, decididas, focadas no trabalho, focadas nas tarefas, principalmente em objetivos, em resultados. São pessoas que tendem a não levar em consideração, por exemplo, os aspectos emocionais, sentimentais, que têm a ver com os relacionamentos. Por isso, elas acabam sendo vistas muito mais como pessoas, às vezes, rígidas, severas, até ásperas. São pessoas que gostam de desafios, precisam de autonomia, têm facilidade em assumir posições de liderança, e lidam bem em situações, por exemplo, de pressão, que se precisa tomar decisões rápidas, sabe? Essas pessoas são desbravadoras, ousadas, aguerridas, pessoas agressivas, autossuficientes, diretas, objetivas, confiantes. Olha, às vezes você não tem todas essas características, mas se você tem algumas ou grande parte, provavelmente, então, o seu dominante, aliás, o seu perfil comportamental predominante, seu temperamento predominante é o colérico, ou conhecido como dominante pelo método mais atual. Olha só, você precisa saber o que fazer para lidar consigo mesmo. Qual a consciência que você precisa ter? A primeira coisa que eu quero dizer para você é que eu atendi muita gente com esse temperamento falando que não gosta de tê-lo. Por quê? Porque acaba afastando muitas essas pessoas, por ser um pouco mais, digamos, um pouco mais ásperos, um pouco mais práticos, mais objetivos. E isso faz com que seja autossuficiente, não peça muito ajuda, vai lá e faz, porque tarefa dada é tarefa cumprida. E o que acontece? Se Deus te fez assim, e olha, nenhum ser humano, nenhum cientista consegue ajudar alguém a escolher o seu temperamento. Você pode sim lapidar e pensar, puxa, eu vou desenvolver mais características do sanguíneo, mas você não se torna um sanguíneo. Você consegue talvez melhorar algumas características, aprender com eles, mas você não consegue mudar totalmente. Em períodos da vida, com uma maturidade, principalmente com a lapidação do Espírito Santo, e nós vamos ver isso mais para frente, você vai ver que é possível. Porque isso aconteceu com Pedro, que era sanguíneo, aconteceu com Paulo, que era colérico, aconteceu com todos eles. Nós vamos falar isso mais para frente, mas agora, você que é dominante, eu quero te ajudar a trazer algo que nem está no livro, para que você traga consciência. O que você pode fazer para você desenvolver e não ter esse fator dominância de forma que ele te atrapalhe tanto? Primeira coisa,
Toda vez que você for agir, pense em ser menos autoritário, ser um pouco mais paciente. E aí tem alguém que pode te ajudar nisso, é o Espírito Santo, não é verdade? Procure ser um pouco mais conciliador, estar mais aberto às ideias dos outros também. Ouça um pouco mais, leve em consideração as opiniões alheias. Não imponha direto só suas ideias, seja um pouco mais cuidadoso ao explicar o porquê que você está falando aquilo. Você pode buscar um pouco mais de consenso na tomada de decisão, não só você decidir, determinar e ponto final. É importante também que você tome cuidado de ser um pouco mais cauteloso com o seu tom de voz. Tanto o tom de voz quanto a linguagem corporal, porque às vezes o colérico dominante tem a tendência de ir para cima, como se estivesse em tom ameaçador, fica um tom de agressividade. Então tome cuidado com isso, traga consciência que apesar de ser o seu jeito, você pode dosá-lo, pelo seu caráter. É o seu caráter que faz com que você decida dominar o seu temperamento. Pessoas que cedem fácil ao seu temperamento, que deixam o temperamento as dominarem, geralmente têm a tendência de dar muitas desculpas e acabam afastando muitas pessoas. Agora, quando você decide lapidar o seu caráter, você decide que você pode ser assim, mas um pouco menos, sabe? Ser um pouco mais acessível, um pouco mais flexível. E procurar ter um pouco mais de habilidade entre as pessoas, ter um pouco mais de empatia. Por que isso é importante? Nem tanto sal, nem tanto açúcar, né? Imagina só uma xicrinha de café que você colocar 10 colheres de açúcar, não fica insuportável? É assim a gente, quando a gente fala assim, não quero saber, eu sou assim porque eu sou colérico, Deus me fez assim, eu sou assim. Deus me fez assim, mas Ele quer que sejamos parecidos com Cristo. Então, tudo aquilo que tem demais deve ser lapidado, senão fica insuportável. Uma xicrinha de café com muito açúcar ninguém toma, assim como uma carne com 1 quilo de sal, vai ser insuportável. Então tudo aquilo que a gente deixa demais acaba tornando uma má convivência com outras pessoas. Eu quero te encorajar a olhar para si mesmo hoje, se conhecer, saber que você pode lapidar se você é desse temperamento. Se você não é desse, entenda como pensa as pessoas que você conhece que são desse temperamento. Elas não escolheram ser assim. Eu falo que quem escolhe o nosso temperamento só pode ter sido Deus, porque a gente não tem como escolher. Não tem como, nenhum cientista pode dizer, olha, vamos fazer uma criança colérica com sanguínea. Não tem como. Seu temperamento foi Deus que deu, agora a lapidação dele cabe a você. Porque a Bíblia diz que de tudo que deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Olha só, guardar quer dizer zelar, proteger as emoções. E se o seu temperamento coloca as tuas emoções para ferir ou para curar, quem decide isso é você. É você que deve zelar, cuidar, proteger isso, segundo a palavra de Deus. Quero lembrar, trazer a consciência que se você é dominante ou conhece alguém, você olha para essa pessoa cheia de energia e pensa assim, puxa, não deve ter medo nenhum, né? Tem medo sim, sabia? São pessoas que geralmente têm medo de falhar, têm medo de perder o poder e a autoridade. Pessoas que têm medo também de perder a autonomia, sabe? De perder a liberdade de agir. Pessoas que também não têm medo de ter que se subordinar a alguém ou de perder a sua posição para outra pessoa. Pessoas que têm, inclusive, medo de reconhecer seus próprios erros. Enfim, são os medos que devem ser trabalhados, observados. Traz a consciência aí se você tem esses medos e já coloca eles diante de Deus, porque o amor lança fora todo medo, não é verdade? Quando você sabe que você está com Jesus, isso te dá uma segurança e você fala, Deus, é verdade, eu me identifico, eu preciso colocar diante de ti. Bom, pessoas com esse perfil geralmente são pessoas muito boas na área profissional, por exemplo, para fechar negócios, para atingir metas desafiadoras. São pessoas que geralmente trabalham muito bem usando o seu entusiasmo, energia, autoconfiança, iniciativa, enfim, toda a função que precisa usar essas características vão ser bem-vindas. Pessoas que
gostam e preferem trabalhar com autonomia, então elas se dão muito bem. Evitam aquelas atividades, sabe quando a coisa é muito metódica? Aí não é com eles não. Observação muito meticulosa, a não ser que ele tenha junto melancólico conforme, aí ainda vai. Agora, se não, se ele fosse puramente dominante, a tendência é que ele não vai lidar bem com detalhes. Pessoas públicas que você conhece, quem que você lembra que é assim? Hoje que eu estou fazendo esse áudio, o presidente do Brasil é Bolsonaro, ele tem a característica dominante. Se você for olhar pessoas como Roberto Justus, é conhecido, Donald Trump, que é o presidente dos Estados Unidos também, Steve Jobs, pessoas que são conhecidas. Quem mais você conhece? Tem esse perfil? Eu quero te estimular a olhar com esse perfil com amor, porque foi Deus que fez cada perfil. Não tem como a gente ter escolhido. Então, ainda que você fale, eu não gosto de lidar com gente assim, lida com amor, sabe? Se você vê que ela não gosta de ser confrontada, não confronta. Mas lida com respeito, você não precisa concordar, mas você pode respeitar, afinal de contas ela não escolheu ser assim, ela só é colérica, ela só é dominante, ela não é áspera porque o problema dela é contra você, não, é porque é a questão de ela nasceu assim, prática. São pessoas que não gostam muito de beijo, abraço, por exemplo. De repente sua mãe é assim, o seu filho, você achava que ele não te ama, não tem nada a ver, eles só são coléricos ou dominantes. Então, olha, dá um desconto, lembra que você também tem o seu perfil, e se você é dominante, você pode ser um pouco menos áspero, dá uma baixada na guarda às vezes, né? Começa a ser um pouco mais carinhoso e carinhosa com as pessoas ao teu redor, porque é uma decisão sobre o teu temperamento. Um grande beijo, meu nome é Ellen Klein, Master Coach Cristã. Eu estou fazendo muitas dessas perguntas e respondendo muita coisa lá no meu Instagram. Se você ainda não entrou, @ellenklein.oficial, eu te espero lá. Um beijo grande e até o próximo áudio.